O projeto de implantação da Fazenda Panamá teve seu início em 1972. Foi um projeto pioneiro para a região nordeste de Goiás. A região foi escolhida dentre tantas, após uma criteriosa análise que levou em conta a sua aptidão para a atividade, a fertilidade natural dos solos, condições de clima, água, relevo e também a sua proximidade com os grandes centros consumidores, onde se destaca o eixo Brasília-Anápolis-Goiânia, que hoje, no ano de 2010, conta com aproximadamente 6 milhões de pessoas. Situa-se também nas divisas com os estados da Bahia e Tocantins, que experimentam um vertiginoso processo de desenvolvimento, principalmente no oeste baiano. Em Luiz Eduardo Magalhães, que atualmente se constitui num grande cluster de produção agrícola, com enfoque no cultivo de milho, soja e algodão. Esse grande polo agrícola está a 60 quilômetros de distância da propriedade e é também rota de exportação da carne importada pelo Nordeste brasileiro, principalmente o litoral. Está também a 120 quilômetros da divisa com o estado do Tocantins, na região de Arraias, região grande produtora de bezerros, favorecendo o fornecimento e comércio para animais de reposição. A Fazenda Panamá localiza-se no município de Iaciara, Goiás, na rodovia GO 112, quilômetro 20, asfaltada e à margem direita do Rio Paranã, afluente do Rio Tocantins. Está a 320 quilômetros de Brasília, 520 quilômetros de Goiânia e a 65 quilômetros da BR-020. Existem 3 usinas hidroelétricas num raio de 150 quilômetros, ampla rede de distribuição elétrica e energia trifásica na fazenda. Possui uma área total de 13 mil hectares com 8 quilômetros de margem do Rio Paranã. A referida área foi totalmente beneficiada com as mais modernas técnicas de formação de pastagens. Com desmatamento com tratores de esteira, retirada de material lenhoso e raízes e um primeiro cultivo de cereais, como milho, sorgo e arroz. As gramineias predominantes são 65% de pinacuns, na sua maioria Tanzânia e Mombaça. 20% de braquiárias, principalmente o Brasinta, e 15% de Andropogon. As pastagens são todas divididas com cerca paraguaia, feita com madeira de aroeira, nativa da região, e 5 fios de arame liso. Os pastos têm tamanho médio de 20 hectares, servidos com bebedouros de alvenaria, que são abastecidos com água encanada proveniente de vários reservatórios, com capacidade de 100 mil a 200 mil litros cada. Além do sistema hidráulico mencionado, conta-se ainda com mais 2 centenas de pequenas represas ou cacimbas, além do próprio Rio Paranã de grande vazão, mas que não é utilizado. Aproximadamente 70% da fazenda, os pastos contam com áreas de lazer chamadas localmente de relógios, na proporção de 4 pastos para uma área de lazer, que dotados também com bebedouros maiores e coxos para sal mineral e proteínas. Essa estrutura permite os mais diferenciados tipos de manejo, desde o contínuo até o retacionado racional, com uma vigorosa resposta a adubações nitrogenadas na estação das águas, elevando sobremaneira a capacidade de suporte, com até 5 UA por hectare, no período chuvoso. Estes espaços, chamados de relógios, comunicam-se entre si e aos corredores secundários e principais, que conduzem o gado aos centros de manejo, com grande facilidade e pouca distância, restringindo os prejuízos causados pelo estresse dos animais. Os retiros são compostos por currais com madeira de aroeira, todos com balanças para 10 bois, bretes de contenção, mangueiros, casas para os funcionários, energia elétrica, poço semi-artesiano e galpões para máquinas, como também depósitos para insumos veterinários, acessórios de montaria e sal mineral.
São no total 7 retiros, interligados por aproximadamente 60 quilômetros de boas estradas, levantadas e cascalhadas, necessárias para um bom escoamento, embarque e desembarque do gado durante o ano inteiro, sem nenhuma dificuldade. As cercas das divisas somam aproximadamente 55 quilômetros. As internas, outros 270 quilômetros, perfazendo um total de mais de 300 quilômetros de cercas de excelente qualidade, proporcionando conforto e segurança ao rebanho, bem como extrema facilidade para o trabalho dos peões. A Fazenda Panamá possui um total de 303 pastos, sendo que 6 deles têm um tamanho médio de 200 hectares e servem para a recepção de animais recém-chegados para a quarentena e também diferimento das pastagens para a utilização no período de seca. A propriedade conta com uma capacidade média de suporte de 18 mil cabeças durante o ano, para recria e engorda, sendo 23 mil cabeças nas águas e 13 mil cabeças no período seco do ano. Estrategicamente, conta também com estrutura estática de confinamento para 3 mil bois. Essa magnífica fazenda já produziu entre animais a pasto e confinamento aproximadamente 700 mil bois gordos. Esses números foram possíveis devido à alta produtividade e ganho de peso individual dos animais. Como exemplo, um animal comum da raça Nelore tem um ganho entre 6 e 7 arrobas por ano, sendo que animais com genética superior, oriundos de cruzamento industrial, já chegaram a ganhar 10 arrobas ao ano, sendo abatidos aos 24 meses, com 20 arrobas. Quanto ao regime pluviométrico, é o típico do Cerrado, com 5,5 meses de seca e 6,5 meses de chuvas, com precipitação média de 1.200 milímetros ao ano. O relevo é plano e suavemente ondulado, com declive em torno de 0,3%. Os solos são classificados como sendo similar terra roxa estruturada de origem calcária e uma pequena parte dos solos hidromórficos na beira do rio. Como filosofia de trabalho, a administração sempre zelou pela valorização do ser humano, cumprindo com todas as exigências legais trabalhistas, constante aperfeiçoamento e treinamento dos funcionários, proporcionando também todas as condições para uma boa qualidade de vida, com acesso à educação para as crianças, assistência à saúde e procurando atender às necessidades das pessoas sempre que solicitadas. O meio ambiente também sempre foi objeto de grande preocupação e toda a área cumpre rigorosamente com as normas ambientais, obedecendo os 20% de reserva legal averbada, as matas ciliares, várzeas, as nascentes e as áreas de preservação permanente. Também não é comum a utilização de fogo para a limpeza das pastagens, sendo esta toda realizada mecanicamente, com tratores e roçadeiras, pois 100% da área é mecanizável. A Fazenda Panamá tem como foco de negócio a pecuária de corte em parcerias. Para tanto, domina as mais avançadas tecnologias de produção, passando pela genética, reprodução com inseminação artificial, nutrição e pasto em confinamento, manejo do gado, das pastagens e sanidade. Conheça uma das mais belas fazendas do Brasil, com uma pecuária moderna em um ambiente ecologicamente equilibrado, com uma fauna e flora exuberante. O município de Aciara se localiza no extremo nordeste de Goiás, aproximadamente 60 quilômetros da divisa com a Bahia e 120 quilômetros da divisa com o Tocantins. Estamos situados à beira do Rio Paraná, no Vale do Rio Paraná. Aqui, esses solos são solos posóicos e similares à terra roxa estruturada, com pH variando entre 6 e 6,5%, a saturação de base variando entre 70% e 85%, índice de fósforo em torno de 18 ppm, de potássio 400 ppm, níveis satisfatórios de cálcio, magnésio,
e a capacidade de troca catiônica em torno de 8%. Então, todos são solos que, com altitude de 450 metros, que possibilitam muito bem o desenvolvimento de gramíneas que exigem solos de alta fertilidade, como, por exemplo, os pânicos. Essa boiada que nós matamos hoje no frigorífico Friboi, portanto, ela se baseou no manejo nutricional à base de capins Mombasa, do gênero pânico, Mombasa e Tanzânia, com sais minerais de alta linha, com altos teores de fósforo, comendo apenas suplementação de sal mineral mais ureia durante o período da seca. Aproximadamente, doutor, você poderia dizer, a média de 2 anos? É a média de 2 anos, 2 anos e meio. Entre 2 anos e 2 anos e meio, e atingiu um peso de 22 arrobas e 8 quilos, sendo que deu um rendimento de 54% de carcaça aqui na unidade do frigorífico Friboi, em Anápolis.